Três ações urgentes, necessárias, imediatas, que precisam ser tomadas para que o Juventude salve a temporada de 2023 depois desse fiasco que aconteceu em Ijuí. Meus amigos, eu quero dividir esse vídeo em três partes. Primeiro, uma análise do momento do Juventude, uma avaliação, que para mim é o principal problema, inclusive, do Juventude, eu vou falar sobre isso, a falta de avaliação. Segundo, quero trazer os motivos que levaram o Juventude a essa situação já em fevereiro. E por fim, quero deixar três sugestões, humildes sugestões de ações imediatas para que esse castelo de cartas que já começa torto do Juventude não desmorone ali na frente, porque é isso que vai acontecer se nada for feito. Também quero pedir para que você se inscreva aqui no canal da Sport Serra, que deixe o seu like, porque isso ajuda muito a gente a continuar essa dura missão, né, de cobrir dia a dia e os jogos da nossa dupla Caju. Bom, meus amigos, primeiro é preciso pontuar que já são 9 jogos do Juventude na temporada. Portanto, já há sim campo de observação suficiente para as avaliações. Essa história de que o time está em construção, que vai melhorar, já se tornou otimismo exagerado, ou seja, já há tempo suficiente para avaliação de trabalho, já há conclusões a serem tomadas. E é urgente que em cima dessas conclusões o Juventude possa agir. Eu concordo que é preciso tempo para evolução em futebol. Em alguns casos, quando se vê evolução, quando as coisas estão melhorando, de fato o tempo vem ao favor. Mas, nesse caso do Juventude, com 9 jogos já disputados, além de amistosos muito mal feitos, no sentido de que tiveram um desempenho muito ruim, já é impossível dizer que o Juventude acertou na montagem do elenco. E aqui chego a uma primeira avaliação. Há muitos erros na contratação de jogadores. Há mais erros do que acertos, né? O Juventude trouxe aí quase 30 jogadores e tem 3 acertos. O Mandaca, que veio do Londrina, o Vitinho, que inclusive foi substituído de forma inexplicável diante do São Luís de Juí, e o Rodrigo Rodrigues, que está fazendo gol, em que pese a expulsão também absurda, infantil, e que para mim é reflexo de uma série de descomandos que tem dentro do Juventude, inclusive os descomandos emocionais. Mas enfim, esses 3 são acertos. Todos os demais são erros, e aí nós passaríamos aqui o vídeo inteiro citando erros do Juventude nas contratações. Os laterais, Dani Bolt, Daniel Guedes, que consegue ser reserva do Dani Bolt, ou até do Valse, que para mim é outro erro, que ontem jogou até de lateral direito ali no final do jogo, né? Os laterais esquerdos, Alan Ruschel, uma avenida sempre nas costas do Alan Ruschel. Guilherme Guedes, que às vezes é reserva do Alan Ruschel. Os atacantes de lado, meu Deus, David da Hora, Daniel Cruz, Vini Paulista, é uma fila para ver quem é menos suficiente, né, meus amigos? E aí se salvam esses 3 que eu falei. Poderíamos citar o Wesley Hudson, Emerson Santos, que eu não sei o que aconteceu, a cada jogo foi ficando pior, agora não é mais nem opção. Samuel Granada, o reserva do Rodrigo Rodrigues. Os goleiros, enfim, muitos erros, mais erros do que acertos, eu quero dizer, isso é montagem de elenco errada, e essa avaliação tem que acontecer, né? Tem que acontecer imediatamente. O elenco do Juventude, de novo, foi mal montado, é um time ruim, é um time insuficiente, é um time que tem poucos jogadores que se salvam aí, 4, 5, pouco, né? É um elenco mal montado. Essa é uma primeira avaliação que tem que estar clara dentro do Alfredo Jaconi. Segunda avaliação, o trabalho do técnico Celso Rotti. Olha, meus amigos, o que aconteceu em Ijuí foi assim a cereja do bolo, né? Até analistas de futebol têm dificuldade para entender qual é o esquema tático do Juventude. O que o Jadson está fazendo jogando pelo lado direito, numa linha? É 4-1-4-1 o esquema do Juventude? Parece, mas em campo que se vê é uma desorganização total e absoluta, principalmente quando o time leva gol, e leva gol sempre. É só cruzar a bola na área, o Juventude sempre leva um gol de uma bola desviada, um zagueiro que chega atrasado para diminuir o espaço, a bola bate nele e mata o goleiro, como foi diante do São Luís. São Luís teve 1, 2 chances de gol, né? E fez gol no Juventude. Aliás, todo mundo faz gol no Juventude. Então é um sistema tático que marca mal, porque leva gol em todos os jogos e que produz muito pouco. E quando tá acertando, aí o Celso Rotti erra nas trocas. Por exemplo, por que ele tirou o Vitinho do jogo contra o São Luís, se o Vitinho era o único jogador que estava conseguindo articular ali por trás dos volantes, principalmente no primeiro tempo, e levar algum perigo ao São Luís? Pelo menos estava conseguindo fazer o Juventude jogar. Sai o Vitinho, entra um zagueiro, ele faz sei lá o que ele quis fazer ali com 3 zagueiros, espetando laterais que não apoiam, né? Deu tudo errado. Depois ele tira o lateral direito, coloca o ponteiro esquerdo lá, o Daniel Cruz, que de novo entrou muito mal.
Aí fica o Valse no final ali de lateral direito. Uma bagunça, uma desorganização tática absurda. Então o trabalho do Celso Roth, infelizmente, não é bom. E aqui tá alguém que acreditava no Celso Roth. Depois, quando eu chegar nos motivos que levaram o Juventude a essa avaliação, eu vou dizer pra vocês, eu acreditava no Celso, eu achava que o Celso Roth, de todas as pessoas que fazem futebol no Juventude, pelo menos pela experiência, é o cara que ia segurar a bronca. Mas o Celso tá errando tanto quanto quem montou o time, tanto quanto quem não toma as providências. Ele está errando tanto quanto quem avalia mal dentro do Juventude. Portanto, eu acho que justificaria sim já uma troca. Eu não estou conseguindo entender qual é o esquema do Juventude, eu não estou conseguindo entender as opções do Celso, porque o Rafinha não é titular, porque o David da Hora é toda hora titular, porque Alan Ruschel na lateral esquerda, um jogador que não consegue mais recompor a linha, que está toda hora tomando bola nas costas. As trocas, sempre equivocadas. Né? Por que entra volante quando o Juventude tem que ganhar? Por que entra zagueiro quando o Juventude tem que ganhar? Muitos erros nas escolhas do Celso Roth. Um esquema tático indefinido. Para mim, tem outro erro do Celso. Ele foi vítima, pelo fato de estar muito tempo fora do mercado, de quem montou esse time do Juventude e só foi dizendo amém, com peças insuficientes, com jogadores muito jovens, que seus clubes de origem não os queriam mais, e o Celso foi dizendo amém, foi deixando que o Juventude construísse um time insuficiente, então ele é também responsável pela montagem do elenco. Celso Roth, infelizmente, é uma decepção para mim. Eu esperava mais do Celso no comando técnico do Juventude, aí as questões técnicas e táticas dentro de campo para mim também se mostraram infelizmente insuficientes, me surpreendendo negativamente. Eu achei que o Celso Roth ia ser um acerto do Juventude. E o terceiro problema, para mim é o mais grave, as dificuldades que a direção do Juventude tem de avaliar. E aí nós estamos chegando especificamente no comitê gestor de futebol, que são 4 pessoas. Paulo Stumpf, Luiz Carlos Bianchi, o Almir Adami e o Jones Biglia. São essas 4 pessoas que fazem futebol no Juventude. Isso é preciso deixar claro, porque senão as pessoas jogam assim, comitê gestor, né? Parece que são pessoas que só aparecem quando vence, ou então são pessoas indeterminadas, indefinidas. Não, são essas 4 pessoas que eu citei. Esse comitê gestor do Juventude tem dificuldades de avaliar coisas em jogo de futebol. Tem dificuldade. É por isso até que eu transferi ao Celso Roth a responsabilidade desse futebol do Juventude dar certo, gente. O Juventude, historicamente, nos últimos anos pelo menos, quando ganhou porque tinha treinadores que matavam no peito e saíam jogando várias dificuldades de dia a dia. E tinha um preparador físico, que aí eu tenho que trazer um bastidor para vocês, que também sabia administrar muito bem vestiário, que era o Jean de Oliveira. Pintado, Marquinhos Santos, antes um pouco, Antônio Carlos Zago, lá um pouquinho mais para trás, Lisca. Esses treinadores, esses que venceram no Juventude, os treinadores que ganharam jogos no Juventude, ou que ganharam competições, que conquistaram objetivos, eles matavam as coisas no peito. Eu achei que o Celso Roth ia ter esse perfil. Infelizmente não teve. O Celso acabou ficando na mão desses dirigentes, que podem se ofender, mas eles são inexperientes. Para não dizer que não tem o dom de comandar o futebol, são pelo menos dirigentes inexperientes. Adami, Stumpf, Jones Biglia, que é a única experiência que tem no Juventude, infelizmente, é daquele rebaixamento que vocês lembram de 2018. E esse comitê gestor do Juventude, ele avalia mal porque ele é muito baseado no otimismo, gente. O otimismo exagerado é um problema. Está saltando aos olhos que o Juventude precisa de reforços. Principalmente que o Juventude contratou mal. E a direção do Juventude não tem essa avaliação. Desde o ano passado. É o contrário, inclusive. O Juventude acaba premiando profissionais que não mereciam permanecer. Por exemplo, o Juventude monta um time suficiente com o Barbarotti, no Gauchão do ano passado, e o Barbarotti é mantido para montar o time para a Série A. Erro de avaliação. Está acontecendo isso de novo. Quem montou esse time, se foi o Júnior Chávari, tem que ser demitido, desculpa a palavra, falando um bom português, porque é muito erro, é mais erro do que acerto. Ah, mas a gente fez um time de graça. Sim, mas de graça com jogador ruim. O Danny Bolt não custa nada, tô só citando um exemplo aqui, poderia ser outro. Não custa nada pro clube. Mas custou pelo menos uma fase aí de Copa do Brasil, talvez 2. Bota aí 2 milhões, 3 milhões. Então valeu a pena trazer um jogador de graça, mas que não joga nada? O custo disso é muito maior do que o custo de contratações, né? De jogadores um pouco mais experientes ou um pouco mais escolhidos. Ah, fizemos um time barato. Sim, barato e ruim. Adianta? Olha o custo que isso já causou na Copa do Brasil. Mas pode ter agora no Gauchão, se for eliminado, não tem Copa do Brasil ano que vem, não tem semifinal de Gauchão. E principalmente, esse time atual será rebaixado na Série B. E precisa ter essa avaliação. Se o Juventude continuar com esse otimismo exagerado,
premiando pessoas que estão errando, como é o caso do Júnior Chávari, que montou esse time, ou desse comitê gestor que montou esse time, ou do Celso Roth, que está errando em campo, o resultado disso vai ser um prejuízo financeiro muito maior do que essas contratações de graça de jogadores muito insuficientes. Eu poderia passar a manhã toda aqui, eu tô gravando esse vídeo de manhã, então o vídeo ficaria muito longo, se eu citasse o nome dos erros do Juventude, né? Cadê o Pedro Arthur, que não aparece mais? Samuel Granada? Tommy Montefiore, que foi apresentado pelo Juventude como novo Messi? Não pega nem banco. É muito erro, gente. Quem errou, quem montou esse time, não merece a Série B. Quem montou esse time do Juventude não pode estar à frente do Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro. E será que de novo o Juventude vai ter esse erro de avaliação? O Juventude é o clube mais bonzinho com profissionais do mundo. Porque os caras erram e são premiados com uma competição maior, como o Barbarotti foi premiado com a Série A no passado. Será que o Júnior Chávari vai ser premiado com uma Série B depois de ter montado esse time horrível aí que a gente tá vendo no Gauchão? Então falta capacidade de avaliação dentro do Juventude. O futebol requer medidas, gente. Às vezes tem que ser medida imediata, dura, forte. Não pode ficar esperando, vivendo de otimismo. Acho que esse pessoal se convenceu muito aí com os analistas que dizem que não, tem que dar tempo ao tempo. Aí fica que nem o Tite aí, que teve 2 Copas do Mundo para fazer 2 fiascos. 6 anos de trabalho, que é mais tempo do que isso. Querem dar 10 anos pro Tite, ele vai perder a próxima Copa. É só um exemplo para dizer que às vezes no futebol, tempo não significa acerto. E no caso do Juventude, já com 9 jogos, já tá na hora de tomar as decisões. Quem montou o time do Gauchão não pode ser premiado com a Série B. Tem que haver uma troca no comando técnico. As pessoas mesmo de staff são experientes, inexperientes. Preparador físico, preparador de goleiros. O Juventude precisa de um staff que administre vestiário. O Juventude precisa de jogadores mais experientes, mais rodados. Essa gurizada que os clubes de origem não querem mais, não dá. É um perfil que infelizmente se mostrou insuficiente para o Gauchão. Imagina para a Série B, né, que tem uma exigência maior. Aliás, o Juventude foi eliminado da Copa do Brasil, que é uma competição nacional, por um time do Gauchão, que está lutando contra o rebaixamento no Gauchão, que é o São Luís. Então, avaliações erradas. Esse é o terceiro grande problema desse Juventude 2023. Eu acabei já entrando no segundo ponto desse vídeo, que são as causas desses erros todos. O Juventude é composto por dirigentes inexperientes em seu futebol. E eu não estou dizendo que tem coisa melhor se simplesmente trocar eles. Aliás, esse é um grande problema, o Ali Vanin tem falado muito, o Juventude enfrenta um problema sucessório. Não tem na linha de sucessão de dirigentes pessoas que entendam mais de futebol do que os atuais. Esse é um grande problema. Ou pessoas que tenham mais dinheiro do que os atuais, porque tem que ter dinheiro, senão tu não pode ficar no futebol, ainda mais dedicar tanto tempo para o futebol. Eu não vejo no Conselho Deliberativo do Juventude pessoas prontas já para uma linha de sucessão que a gente pudesse chegar aqui e dizer, é só trocar esse comitê gestor e botar fulano, fulano e fulano. Não, o Juventude não tem essas pessoas. Então esse é um problema que é ainda mais grave e é ainda mais assustador, né? Quem é que vai assumir esse time, esse departamento de futebol do Juventude, caso as pessoas do atual departamento saiam? Não tem. Então é bem preocupante isso que acontece. E o Celso Roth acabou ficando, como eu falei anteriormente, refém dessas pessoas inexperientes e não foi capaz de ter as rédeas da situação. Então faz muito tempo que o Juventude vive dos treinadores, viveu muito tempo do comando da LA, que estava sempre insatisfeito e cercado de boas pessoas, contratando no decorrer do período. Foi assim que o Juventude conseguiu os acessos, da C para B, da B para A, contratando, sabendo que estava ruim, que precisava melhorar. Essa insatisfação faz bem no futebol e eu não sinto essa insatisfação nas avaliações atuais da direção do Juventude. É algo muito grave, é um castelo de cartas que começou torto, que está prestes a cair. O Juventude tem um clássico, inclusive, pela frente, e eu não vejo capacidades de trocas imediatas. De Juventude precisa de ações urgentes, imediatas, de demissões, de trocas, de comando, de avaliações corretas, e isso, infelizmente, eu não estou vendo nos bastidores do Juventude. É muito otimismo, é um otimismo exagerado de que as coisas ao natural vão acabar indo para o lugar, e isso a gente sabe que, infelizmente, não vai acontecer. Deixa o seu comentário aqui no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal da Esporte Serra e deixar o seu like e participar dos nossos debates. Segundas, quartas e sextas, a gente amplia tudo isso que eu falei nos nossos debates, com debatedores do mais alto gabarito. Segundas, quartas e sextas, ao vivo a 1h da tarde aqui no canal do YouTube e também no nosso Spotify. Então logo termina o programa ao vivo. Acompanhe o debate para a gente trocar ideia também ao vivo lá no chat e aqui no vídeo deixa o seu comentário. Muito obrigado pela atenção.